Atos capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8, diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde, ou hora nona, em algumas versões. Estava sentado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em o nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Amém? Igreja, esse é o testemunho de um homem coxo. Coxo significa aleijado. Preste atenção, por favor. E a Bíblia diz que era desde o seu nascimento. Nasceu assim. E fala que não é um menino, não é um garoto, mas é um homem formado. E durante toda a sua vida ele sofreu com essa paralisia. Eu não sei qual era o problema, a Bíblia diz apenas que era coxo ou aleijado. Mas era um homem dependente. Tão dependente que a Bíblia aqui já mostra que ele era levado ao templo. As pessoas levavam ele ao templo. E ele era dependente do auxílio das pessoas, ele era dependente de que alguém o carregasse, mas era também dependente financeiramente, porque esse homem pedia esmola para poder sobreviver, para poder comer alguma coisa, para poder se sustentar. Então essa era a rotina desse homem. Era assim o seu modo de vida, o seu estilo de vida, levado pelos outros e dependente da ajuda financeira, dependente da esmola das pessoas de bom coração que ali o ajudavam. Agora eu pergunto para você honestamente: era de esmola que esse homem precisava? A esmola era um paliativo, aquilo amenizava, aquilo permitia que ele se alimentasse e comesse. Mas o que ele realmente precisava, o que mudaria a vida dele, era ele ser livre desse problema, se tornasse um homem sadio, saudável, e ele pudesse ter uma vida normal como todos os outros homens que ele via andando de um lado para o outro. Inclusive, imagine esse homem que via gente subindo a escadaria do templo. Talvez fosse o seu sonho. Nem andar eu posso, quanto mais eu vejo essa gente vindo aqui o tempo todo, subindo toda essa escadaria, como eu queria poder subir essas escadas, como todo esse povo sobe. Talvez esse era o pensamento dele. Mas um dia, ele tem essa oportunidade. Um dia, aparece na sua frente 2 discípulos, 2 apóstolos, 2 representantes de Cristo, representantes do seu reino, ungidos pelo Espírito Santo, e a vida desse homem muda nesse dia. Amém, igreja? Amém. Mas olha que interessante. Há detalhes nessa passagem que precisam ser observados, igreja. Há detalhes aqui, nesse pequeno trecho que nós lemos, que requer atenção. Se você ler lá no versículo 3, diz assim: quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. A Bíblia está dizendo que ele viu Pedro e João. O problema dele não era a visão, o problema dele era nas pernas. Então ele viu os 2 homens se aproximando, subindo a escada para a oração
das 3 horas da tarde. Observe então que ele viu, é o que está escrito aqui. Ele olhou, estava olhando os dois se aproximando, e dirige a fala a eles, pede esmola para eles. Mas se a Bíblia está dizendo aqui, no versículo 3, que ele viu, que ele olhou, por que é que no 4 está escrito assim, olhe para nós? Vamos ler o 4? Pedro fitando, o que significa fitar? Olhar fixamente, é fixar os olhos, não é meramente o olhar, mas Pedro fitou. Pedro e João estavam ali, Pedro fitou aquele homem e disse, olhe para nós. Mas a gente não leu que ele estava vendo, que ele viu os dois, ele enxergou os dois. Ele estava olhando para os dois, e ainda assim Pedro diz, olha para nós. O que Pedro queria, igreja, é que esse homem olhasse para ele, tal como ele estava olhando para aquele homem. Pedro fitou, Pedro olhou atentamente, fixou os olhos naquele homem aleijado. E o que ele esperava é que o homem fizesse a mesma coisa, olhasse para os olhos de Pedro, olhasse para o rosto de Pedro, fixasse os seus olhos em Pedro. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, se Pedro diz isso, é porque não era para os olhos de Pedro que ele estava olhando, não era para os olhos de João que ele estava olhando, ele estava olhando para outra direção. E se você imaginar que esse homem está esperando esmola, eu imagino, tá? Eu imagino, fazendo uma leitura aqui da cena, ele devia estar olhando para as mãos de Pedro, porque ele queria uma esmola. Talvez ele estivesse olhando para o cinto de Pedro. Os judeus usavam uma túnica, um cinto por cima, e nesse cinto ficavam os valores, o saquitel, que era um saquinho de tecido, uma cordinha. Ficavam os valores que eles carregavam, as moedas. Então eles carregavam no cinto. Quem sabe esse homem, ao ver Pedro e João sedento, necessitado de uma esmola, pediu essa esmola, estava olhando para as mãos, estava olhando para o seu saquitel, para ver se Pedro levava a mão até o bolso, que no caso é o cinto, para poder dar a ele alguma coisa. Essa era a sua expectativa. E é por isso que Pedro diz, olha aqui, olha para mim, olha para nós. Assim como eu estou olhando para você, olhe para mim também. Glória a Deus. Aleluia, Deus. E isso não é diferente, igreja, nos dias de hoje. Pedro, sendo representante de Deus ali naquele lugar, discípulo de Jesus, ele representava Deus. Ele carregava em si a unção de Deus para fazer sinais, prodígios e maravilhas para curar as pessoas. O que Deus quer de mim, de você, é que a gente não olhe para as suas mãos, é que a gente olha para a face de Deus, para os olhos de Deus. E quando a gente olha para a face de Deus, quando a gente busca a face do Senhor, não o que Ele tem nas mãos, a gente recebe tudo aquilo que Deus tem no seu coração. Diga glória a Deus. Eu vou mostrar isso para você. Eu vou mostrar, está escrito aqui, nós lemos. Às vezes a gente se dirige a Deus como quem olha para as mãos. Me dá tal coisa, me dá alguma coisa, me dá o que eu preciso. Atende a minha necessidade, atende o meu aperto. Atende-me nessa hora de dificuldade. A gente quer algo de Deus. E às vezes a gente não está contemplando a face de Deus, a beleza da santidade de Deus. E quando a gente olha então nos olhos, quando a gente se fixa em Deus, então o que está dentro do coração de Deus vem para a nossa vida. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus
acontece na nossa vida. Esse homem esperava receber cura ou esperava receber esmola? Mas ele recebeu o que mudou a vida dele, e não esmola. A esmola sairia das mãos de Pedro ou de João, amém, igreja? Mas a cura que mudou a vida desse homem não saiu das mãos, saiu de dentro de Pedro. Aquilo que ele carregava, a unção de Deus, o Espírito que habitava nele. Foi daí que veio então a cura que transformou a vida desse homem, mas não das mãos de Pedro, como que carregando alguma coisa pudesse dar a ele. Está dando para entender direitinho? Então o homem está olhando para Pedro, e Pedro diz: não, é para olhar aqui, ó, é aqui, fixa em mim, olha para mim. E quando o homem então olha, Pedro diz: dinheiro eu não tenho não. Você quer dinheiro? Eu não tenho para te dar, mas eu vou te dar uma coisa que vale muito mais do que dinheiro. É muito maior do que dinheiro. Esse homem não esperava o que ele ia ouvir. E Pedro diz assim, não tirando do saquitel, mas tirando de dentro dele: levante e ande. E o homem levantou e andou. A pergunta que fica, igreja, é a seguinte: como tem sido o nosso olhar para Deus? A gente olha só para as mãos? Ou a gente quer contemplar a face do nosso Rei? A gente quer olhar para a beleza da santidade do nosso Rei. Porque se a gente olhar e buscar a face do Senhor mais do que as mãos do Senhor, a gente vai receber algo maior do que aquilo que a gente está esperando receber. Muito maior do que a gente planejou pedir na nossa oração. Esse homem foi para lá com um propósito: receber esmola. E às vezes a gente vai orar com um propósito: receber alguma coisa. Então a gente está olhando para a mão, como aquele homem olhava para a mão. Mas Pedro diz: não, para a mão não. Claro que ele não disse isso, mas é o que ele quis dizer. Olha aqui, olha para mim, olha para nós. Tal como eu estou olhando para você, e a Bíblia diz que ele fixou. Tal como eu estou olhando para você, olhe para mim também. Olha no meu rosto, olha para minha face. E quando ele assim faz, desvia o olhar das mãos para os olhos de Pedro, acontece algo muito maior do que ele planejou receber naquele dia. É um ensinamento para nós, igreja. Olha o que diz em Isaías. Isaías diz assim, ó, como boca de Deus, Deus falando na boca dele: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Deus está dizendo assim: tire os olhos dos ídolos, tire os olhos dos deuses, olha para mim. Todos os limites da terra, ou seja, todo mundo, qualquer pessoa, porque eu sou Deus e não há outro. Então não adianta você olhar para o ídolo, não adianta você olhar para aquilo que você escolheu ser a sua divindade, não adianta você olhar. Se você olhar para mim, você vai ser salvo. Diga glória a Deus. Diz mais, Salmo 34 diz assim: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Contemplar é olhar para a face de Deus, para a beleza da santidade do Senhor. E quando eu digo face, igreja, não quer dizer que Deus tem cara, não quer dizer que Deus tem essa face como nós temos. É olhar para o que Deus é. É buscar a Ele mais do que as bênçãos dele. É buscar o Deus das bênçãos mais do que as bênçãos de Deus. Isso é olhar para o Senhor.
E às vezes a nossa fé está tão limitada, tão curta, tão pequena, e tem gente que vai chamar isso de fé, sabia? Eu tenho tanta fé que eu coloco Deus contra a parede, eu falo, eu quero isso aqui, Deus é obrigado a me dar. Tem gente que crê assim. Pasme você, eu recebi ensinamentos dessa natureza. Eu recebi esses ensinamentos. E vão chamar isso de fé. Que cobra de Deus, que Deus é obrigado a fazer. Então, do jeito que eu peço, a minha fé é essa, eu quero isso, eu busco isso e eu recebo isso. Olha que baita fé. Só que essa passagem nos mostra que quando a gente para de buscar isso ou aquilo, ou que a nossa mente imagina que é o que nós precisamos, e a gente busca a face de Deus, o que sairá de Deus é infinitamente maior do que isso que nós estamos buscando através da nossa suposta fé, que chamamos de fé. Sempre será maior, igreja. Eu vou encerrar aqui. Não pense que você sabe o que você precisa, tanto como Deus sabe. A gente vê um palmo diante do nariz, Deus vê além da curva, Deus vê o amanhã, que para a gente nem existe ainda, Deus já está lá. Eu nunca vou saber o que é melhor para mim, tal como Deus sabe, por mais que eu acredite que sim, eu sei o que é melhor para mim. Não, eu não sei. Eu penso que sei, eu não sei. Então às vezes eu estou batendo numa tecla, insistindo numa coisa, e Deus tem algo tão melhor, tão maior para me oferecer. Mas eu estou olhando para a mão de Deus, me dá isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. É como se Deus brincasse com a gente e dissesse: se você souber o que eu tenho aqui, dentro de mim, você quer o que eu tenho na mão, eu tenho algo melhor. Você quer o que eu tenho na mão que você está pedindo, eu tenho algo melhor para te dar. E é exatamente isso, igreja. Olhe para os olhos do Senhor, olhe para a face do Senhor. Busque o Senhor. Buscai a Ele em primeiro lugar e o seu reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Esse é o ensinamento de Jesus. Deus nunca vai dar menos, Deus nunca vai dar pior do que o que você está pedindo, esperando receber. Lembre-se disso. O homem queria esmola. Esmola mudaria a vida dele? Não, porque ele já fazia isso há tanto tempo e continuava coxo, e continuava dependente dos outros, e continuava tendo que pedir mais esmola para sobreviver. Mas a Bíblia diz que com aquilo que saiu de dentro, por isso que eu falo que é do coração de Deus, aquilo que saiu de dentro de Pedro, fez com que ele se levantasse, desse um salto, ficasse de pé. Aquela escadaria já não era mais um problema para ele. Diga glória a Deus. Agora, se os homens subiam correndo, cantando, adorando para adorar a Deus, agora ele podia fazer também da mesma forma. Mudou a vida dele, transformou a situação desse homem. Aquilo que uma esmola não faria, seria só mais uma esmola. Pense a respeito, traga isso para a sua vida. Eu estou olhando para as mãos, ou eu estou olhando para o coração de Deus, para a face de Deus, para a beleza da santidade do Senhor? Considere isso. Amém, igreja? Quem entendeu a palavra de Deus? Que ensinamento maravilhoso. Que a sua oração mude, que as suas intenções mudem diante de Deus. Quando você for orar, posso te dar um palpite, igreja? Quando você for orar, faz uma pausa e analisa bem o que você ia pedir naquela hora ali. Uma bênção, uma posse, um resultado positivo de alguma coisa.
Aí você lembra dessa passagem e pense, será que Deus não quer dar algo muito maior do que isso aqui que eu vou pedir aqui agora? Será que Deus não quer fazer uma obra muito maior? E aí então, depois de refletir, você faça a sua oração. Deixa Deus surpreender você. Diga para quem está do seu lado, deixa Deus surpreender você. Aquele homem esperava voltar curado naquele dia? Talvez ele esperava no fim do dia abrir o saquinho, ou a caixinha, ou destampar o potinho e dizer, deixa eu ver aqui, como ele sempre fazia. R$1, 2. Talvez essa era a expectativa dele. No fim do dia é o que eu vou fazer. Mas no fim do dia esse homem está saltando e correndo. No fim do dia esse homem está louvando a Deus, dando glória a Deus, sua vida mudou. Pense a respeito. Para que direção você tem olhado? Para as mãos de Deus ou para a face de Deus que representa o coração de Deus?